Oi, projetinho de agente espacial! Eu sou a Gi, escritora do romance policial Coreia Killer, e agora eu vim contar pra vocês sobre o estudo do caso das vítimas, o perfil e o modus operandi do criminoso, né, do assassino em série, o Homem Invisível. Então, se tu gosta, né, desse tipo de vídeo, tá gostando aí de estudar o caso, de assistir, né, essa pessoinha aqui explicando e quer apoiar também, já deixa seu like aí, tá bom? Que vai me ajudar bastante. E eu já vou deixar aqui avisado pra vocês que vou liberar um documento, assim, com todas essas informações passadas aqui em vídeo pra vocês, reunidas, tá? Um documento só pra vocês estudarem, se quiserem vocês imprimirem aí em casa. Passam aí o marcador de texto, né? Sinalizam aí o que vocês quiserem, informações que vocês acharem importante para estudar. Criam suas próprias teorias, tá? Então é isso. Se tu quiser esse documento, eu vou tentar liberar ele aqui embaixo na descrição, nas minhas redes sociais, tá? Vou estar jogando em todos os cantos que eu conseguir para você ter acesso fácil a eles, tá bom? E aí você pode voltar aqui a essa playlist do caso sempre que você quiser, para reunir informações aí que você se esqueceu, para ver aí a investigação com novos olhos, se quiser, tá? Vai sempre estar aqui disponível para vocês voltarem quando quiser. Então, bora lá? Agora que a investigação estava sendo vista com novos olhos, o agente Parker ele conseguiu observar muitas coisas que não tinham sido observadas anteriormente, né? E aí ele montou a hipótese do silêncio. Como ele montou essa hipótese do silêncio? O que é que ela tem a ver com as vítimas, com o caso, com o criminoso? Vou te explicar direitinho. Ao observar as mãos, né, as imagens das mãos das vítimas, ele conseguiu enxergar uma rigidez, né, linhas de expressão, né, nas mãos que significavam alguma rigidez aqui na pele que cobre a cabeça do metacarpo da mão, tá? Que é essa partezinha aqui assim. E ele conseguiu encontrar uma rigidezinha nessa pele, tá? E logo ele percebeu que isso significava que os dedos haviam sido dobrados antes do sangue parar de circular pelo corpo devido à aplicação da injeção, tá? Vocês sabem que ela causa o congelamento sanguíneo. E aí, antes dela produzir os efeitos, né? Os dedos da mão da vítima, da mão direita da vítima foram dobrados como se estivesse nessa formação aqui, sinalização. E para fomentar, né, para alimentar essa hipótese do silêncio, ele destacou que a projeção do X feita sobre a boca das vítimas havia sido feita com o indicador delas mesmas, como se tivesse feito assim, entendeu? E foram deixadas parciais da digital, como se o dedo estivesse de lado em uma solicitação de silêncio. Assim como eu falei pra vocês, aqui assim. Parciais, tá? Parciais quer dizer não inteiro, quer dizer uma parte, um pedaço da digital, que seria essa lateralzinha aqui do dedo, tá? Deixou só uma parte da digital, como se ele tivesse passado com o próprio indicador da vítima em uma projeção de silêncio. Mas por que o nosso criminoso projetaria nas vítimas aí essa solicitação de silêncio, a hipótese de silêncio? Por que ele faria isso? Para explicar melhor essa teoria, ele veio com alguns detalhes bem minuciosos, né, bem importantes sobre cada partezinha da vítima. Uma das coisas que ele destacou foi o fato de que aqui, na região dos olhos, foram observadas linhas, né, de expressão como se a vítima estivesse sentindo, né, demonstrando algum desconforto aí. Só que não foi possível ver lágrimas, né? Era como se ele estivesse assim, começando a se sentir desconfortável, começando a demonstrar um desconforto, uma dor, alguma coisa aí. Só que lágrimas não foram derramadas, como é comum nessas situações, né?
porque ao ser injetada a substância no sangue da vítima, tem essa paralisação aí muscular, né? Esse relaxamento muscular, paralisação aí facial também, que acaba deixando elas cada vez mais imóveis. Então, enquanto ele tava lá começando a sentir dor, houve aí o relaxamento muscular, então ficou apenas rastros desse desconforto da vítima. Então, assim, ele acreditava não ser exatamente um objetivo de fazer as vítimas demonstrarem que tinham que ficar caladas em si. Até porque elas nem conseguiam gritar, né? Ele observou que houve um relaxamento muscular aqui na área da boca, que elas não podiam movimentar essa área depois que a injeção foi aplicada, né? Por causa do efeito da substância. Então, por que ele continuaria pedindo aí, demonstrando essa questão do silêncio, se as vítimas nem mesmo poderiam gritar? Vendo que todas essas informações aí unidas davam a entender que a vítima não podia gritar por ajuda, o agente Parker logo percebeu que não se tratava de silêncio, do silêncio em si. Então ele veio aí com a hipótese, né, baseada no silêncio, a hipótese da impotência, de que o criminoso queria que as vítimas se sentissem impotentes. E em alguns casos, né, não todos, mas geralmente quando os assassinos querem trazer aí essa hipótese do silêncio, da impotência, quer dizer que eles estão tentando retratar uma situação que eles já passaram anteriormente, e geralmente essa situação se trata de um abuso sexual ou agressão, que acaba alimentando aquela teoria que eu já falei para vocês anteriormente, né? Sobre a possibilidade do homem invisível ter sofrido abuso sexual ou agressão de alguma figura masculina, a qual ele está projetando essa situação em suas vítimas. A partir daí, dessa teoria do abuso sexual, as vítimas foram estudadas, tá? Uma por uma, todas as 5, interligadas para encontrar alguma coisa que as unisse, além de suas características faciais, da assinatura, de todos aqueles detalhes que eu já informei para vocês que elas possuem em comum, né? A descendência sul-coreana, e tentar ver se eles encontravam alguma coisa relacionada a abuso sexual, tanto por elas poderem ter sido vítimas como criminosas, né? Autoras desse crime, autoras de abuso sexual. Mas essa teoria não foi sustentada porque os agentes não conseguiram encontrar nenhuma prova que as ligasse a esse crime. Mas analisando aí todas as vítimas, foi percebido que elas têm, né, além de todas essas diferenças e das poucas semelhanças, alturas e estruturas corporais bem oscilantes, bem diferentes, né? Alguns bem altões, bem fortes, enormes, musculosos, né? E outros menores, mais magrinhos, corpos mais atléticos. Isso fez com que os agentes percebessem que o tamanho, né, a estrutura física das vítimas não eram um problema, não são um problema para o criminoso. Então isso quer dizer que ele é bem preparado, que ele tem um porte físico bem trabalhado, né? Ele pode ter uma estrutura atlética e ele certamente é uma pessoa ativa, né? Uma pessoa forte, não de um tamanho exagerado, até porque ele não passaria despercebido pelo público se ele fosse muito grande, né? Então, ele tem aí essa estrutura estimada e um porte atlético, uma estrutura bem trabalhada para que suas vítimas não sejam um problema, né? Que o tamanho de suas vítimas não seja um problema para ele. Com isso, né, em mente, o perfil do criminoso começou a ser mais elaborado, mais incrementado, com novas informações, com novos detalhes, umas coisinhas, né, mais minuciosas aqui e ali, né, a adição de detalhes que não haviam sido observados anteriormente e que poderiam ajudar aí na busca pelo criminoso
que foram adicionadas só depois da chegada dos agentes especiais, que foram selecionados justamente para a solução do caso do Homem Invisível. Então tá aí, em pontos, basicamente, características físicas e faciais comuns, né, para que ele possa passar despercebido como suspeito, né, para que ninguém chegasse assim e visse, nossa, essa pessoa é diferente, com certeza é um suspeito. Não, ele tem características faciais e corporais, físicas, no geral, comuns para passar despercebido pelas pessoas. E certamente uma personalidade aí confiante, gentil, calma, bem tranquila. Ele é muito meticuloso, então ele é bem observador. Para caso algo saia dos trilhos, para caso alguém esteja reparando demais nele, ele saber como agir para não ser visto como um suspeito aos olhos da sociedade. E com base em toda a investigação, os agentes também concluíram que ele certamente possui um estudo muito aprofundado ou alguma formação em algum curso da área de saúde, pelo fato de ele ter esse conhecimento em anatomia, saber exatamente aí o que fazer com o corte, entendeu? Por ele ser tão preciso nessa questão, e também algum estudo em química, assim, não um estudo superficial, um estudo realmente aprofundado, porque ele conseguiu aí inserir uma substância que ainda é desconhecida pelos químicos, pelos profissionais, né? Que estão até hoje aí tentando descobrir o que é essa substância que ele inseriu. Para ele ter o poder de inserir aí no corpo das vítimas uma substância tão poderosa e desconhecida, né? Ele tem que ter um conhecimento muito aprofundado em química. E aí, essa foi uma observação feita pelos novos agentes. E aí, falando sobre a questão da vigilância, né, da segurança, ele provavelmente, né, segundo os agentes, tem algum parceiro, alguém que o apoie, né, mesmo que seja difícil você ver um criminoso tão meticuloso trabalhando com alguém, né? É muito difícil você ver um assassino em série extremamente organizado, planejado, né? Trabalhar com outra pessoa, mas existe a possibilidade sim de ele ter um parceiro, um cúmplice aí, que possa ser algum hacker profissional ou alguém do alto escalão para o proteger, para o tirar da vista dos sistemas de segurança. Tem essa possibilidade aí e ela não foi descartada pelos agentes federais. E por ele ter aí esse poder de transitar sem ser visto, né, sem ser notado, passando sempre despercebido, os agentes acabaram nomeando ele como um nômade, que é o nome dado para o modus operandi dos assassinos em série que trabalham como viajantes, né? Que estão sempre transitando por entre cidades, por entre os estados, fazendo vítimas em vários lugares diferentes, sem ser visto, sem deixar testemunhas, sem deixar rastros, pistas, sempre com essa segurança, essa certeza de que ele está saindo impune, mesmo agindo em vários lugares diferentes. Ele tem esse conhecimento dos lugares, ele estuda os lugares muito bem, e isso foi observado pelos agentes. E aí, mesmo que ele costume fazer vítimas em vários estados diferentes, ele passa um tempo nesses locais escolhidos, né? Como se ele estivesse estudando as possibilidades aí, né? Testando os próprios limites, analisando as possíveis vítimas. Ele tá sempre observando. Ele é um cara observador que tá ali estudando tudo o que pode despertar o gatilho dele, né, para agir, e tudo que pode interferir nisso, como ele pode agir dentro daquele lugar sem ser visto, sem ser encontrado. E os agentes, eles ficam, né, um pouco divididos entre a possibilidade, né, dele se planejar previamente ou de ele agir sob a despertar de algum gatilho, pelo fato de que entre suas vítimas o intervalo de tempo ele oscila também, sabe? Vamos dizer assim,
Matou uma vítima, daqui 10 dias mata outra, mas daqui 3 dias faz outra, e daqui só 20 dias faz outra, entendeu? Oscila bastante. Então isso faz a gente pensarem que ele acaba, enquanto estudando as vítimas, ele acaba tendo seus gatilhos despertados para agir, para atuar, cometer os seus crimes. Os agentes também acreditam que ele passa aí uma imagem de segurança, de confiança para as vítimas que ele faz, até porque não foram encontrados sinais de defesa, né, das vítimas, principalmente no caso de Hyun Johnson, que estava em seu próprio apartamento. Então, ou o nosso assassino, ele chegou lá, surpreendeu a vítima e acabou aplicando a injeção rapidamente para ele não ter tempo de reagir, o que é bem difícil, até porque é complicado você chegar e aplicar a injeção em alguém de surpresa dentro do seu próprio apartamento. E é isso, ou o nosso assassino aí conseguiu entrar passando confiança para o Ji-hyun, para a vítima, e conseguiu agir de maneira calma, sem que a vítima precisasse se defender do assassino. Então não tem aí essa teoria de que ele passa muita confiança, passa muita segurança para suas vítimas, para que ele não precise se preocupar se elas vão reagir de alguma forma. E aí, depois de atuar, né, depois de limpar e descartar o corpo das vítimas, o assassino se muda para um novo local e começa a repetir o processo sem deixar rastros. E aí a equipe investigativa começou a procurar por registros de pedágio nessa rota traçada pelo assassino, tentando unir aí, encontrar alguma pessoa, algum veículo que passou pelos pedágios nessa rota transitada por ele, para encontrar um denominador comum, mas nada foi encontrado pelos agentes, o que acaba alimentando ainda mais aquela ideia de que ele tem alguém para o ajudar, né? Principalmente alguém do alto escalão ou alguém com algum conhecimento, algum poder muito forte para poder invadir sistemas de segurança e de pedágio, né? Para que ele passe despercebido, para que ele não seja encontrado. Bom, se ele possui um cúmplice, se ele possui alguém que trabalhe junto com ele, sendo a pessoa tão equilibrada, tão planejada, tão nos trilhos como um assassino em série, é comum que pessoas que trabalham com outras acabem tendo um conflito, né? E aí isso pode tirar as coisas dos trilhos, o que desperta novos gatilhos no nosso criminoso, que pode acabar deixando pistas pelo caminho, né? E é com isso aí, com essa possibilidade que os agentes contam para tentar encontrar novas pistas, novos rastros, essa possibilidade de ele trabalhar com outra pessoa e de, no futuro, em algum momento, haver algum conflito entre eles para que sejam deixados rastros pelo caminho. Geralmente, quando há conflito, eles agem impulsivamente e acabam não se atentando a todos os detalhes aos quais eles se atentam quando estão bem equilibrados, bem controlados, bem calmos, tranquilos, entendeu? Quando a gente age sob impulso, a gente acaba não se atentando a tudo o que gira ao nosso redor, né? Então não seria diferente no caso de um criminoso, no caso de um assassino em série. Isso acaba descontrolando eles, acaba mudando as atitudes, o modo como eles agem, acaba os fazendo agir mais rápido até, né? Então isso acaba deixando rastros pelo caminho, o que facilita o trabalho dos agentes. Em conclusão, ele é uma pessoa muito meticulosa, uma pessoa de rotina organizada, muito bem planejada, calma, que tenha certeza de que não vai ser encontrado, né? A menos que algo acabe afetando sua rotina, algo acabe saindo dos trilhos e o faça agir de maneira inesperada. Mas ele segue aí essa linha bem meticulosa, bem minuciosa. E isso já faz a gente perceber que ele é uma pessoa que vai agir assim
para não ser encontrado. Comprou uma coisa aqui, pagou de forma não rastreável, entendeu? Foi aqui e ali rapidamente para não ser visto por ninguém, usando um veículo popular, um veículo muito comum, para não ser enxergado como um suspeito, como uma pessoa estranha nos bairros em que ele visita, né? Nos locais por onde ele transita, procurando por suas vítimas. Então ele observa tudo em silêncio, aparece muito pouco em público, somente quando necessário, até porque é um trabalho para você aparecer em público sem ser visto, né? Mesmo que você seja tão organizado como ele é, tão observador e tão meticuloso, é muito difícil você aparecer sem ser visto, então ele só dá as caras quando necessário ou quando ele pode ser escondido burlando os sistemas de segurança, como já dito anteriormente. O assunto do vídeo encerra por aqui. No próximo eu vou contar para você um pouco sobre o estudo da arma do crime, os suspeitos encontrados com esse estudo de teorias, assuntos completamente diferentes dessa temática aqui. Então, se você quer saber como está se desenvolvendo essa outra parte do caso, continua aí assistindo pela playlist, ou então clica nesse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês em alguns lugares, tá? Que eu vou te contar tudo por lá. Beijo e até já!